Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre plano de estudo do doutorado, sexto ano, volume 3, semana 3. Unidade temática, números, objeto de conhecimento, fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos. Habilidades. Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a resolução de um problema simples, por exemplo, se um número natural qualquer é par. Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números expressas por termos é múltiplo de, é divisor de, é fator de, e estabelecer por meio de investigações critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. Conteúdos relacionados, divisores de um número natural, números primos e números compostos, critérios de divisibilidade. O objetivo das atividades dessa semana é reconhecer números primos e compostos, reconhecer padrões para divisões e montar um fluxograma para determinar critérios de divisibilidade. Atividades. Sistematizando os conceitos. Simbolicamente, representamos por D, N, o conjunto de todos os divisores de um número natural N, onde D representa o divisor e N representa o número. Para indicar os divisores de um número natural na linguagem de conjuntos, escrevemos esses divisores entre chaves, separados por vírgulas. Por exemplo, divisor do número 24. Os divisores do número 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Divisores são todos os números que eu consigo dividir sem sobrar resto. Então, por exemplo, o número 24, eu consegui dividir por número 1, que daria 24 mesmo. Eu consegui dividir o 24 por 2, o resultado seria 12. Consegui dividir o 24 por 3, e assim sucessivamente até o último número, que é o próprio número, que 24 dividido por 24 vai dar 1. Então, aqui estão todos os divisores de 24. Então, os números que eu consigo dividir o número 24. Diante disso, vamos para as atividades. Atividade 1. Escreva os conjuntos de divisores dos números abaixo. Então, aqui nós pediu para a gente anotar todos os divisores. Divisor de 1, divisor de 2, divisor de 3, divisor do número 4, divisor do 5, divisor do número 6, divisor do número 7, do número 8, do número 9, divisor do número 10, do número 11 e do número 13. Então, todos esses aqui eu vou anotar os divisores, igual foi feito o exemplo do divisor número 24 aqui. Então, essas atividades 1. Na atividade 2, observe o conjunto de divisores dos números dados na atividade anterior. Depois, responda as questões propostas. Então, nessa atividade 2, eu vou conseguir responder somente depois que eu resolver a atividade 1. Depois que eu resolver a atividade 1, eu vou responder as questões da atividade 2. Letra A. Quais desses números têm apenas 2 divisores naturais? Então, depois que você resolver o número 1, quais daqueles números que foram apresentados têm apenas 2 divisores? O que é os 2 divisores? Vai ser o 1 e o próprio número. Só pode ter 2 divisores. Então, você vai olhar qual que tem somente 2 divisores e vai anotar. Letra B. Quais têm mais de 2 divisores naturais? Aí tem que ser mais de 2. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Ele tem que ter mais de 2 divisores. Aí você vai olhar todas as atividades que você respondeu na atividade 1 e vai colocar aqui quais que tem mais de 2 divisores. Letra C. Quantos divisores naturais tem o número 1? Aí você já vai ter resolvido a atividade 1, aí você vai analisar e vai responder a letra C. Sistematizando os conceitos. Um número natural que possui apenas 2 divisores diferentes, o 1 e ele próprio, é chamado de número primo. Um número natural que possui mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Os números primos são os números que só têm 2 divisores, que têm o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 2. O número 2 ele é divisível por 1 e ele é divisível por 2. Então, ele é um número primo, porque ele só pode ser divisível por
por 1 e por 2. Por 1 e por ele próprio. Os números compostos, eles têm mais de 2 divisores. Então, se é acima de 2, ele é chamado de números compostos. Atividade 3. De acordo com as informações sobre números primos e números compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? Escreva a sua conclusão. Então, depois, você vai analisar, após analisar o que é primo e composto, você vai pensar o que é o número 1. Se o número 1 ele vai se encaixar como primo, ou se ele vai ser como composto, ou se ele não vai ser nenhum dos dois. Aí você vai analisar e vai responder o número 3. Número 4. Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Se existe, qual é esse número? Então, você vai analisar dos números primos que você observou lá na atividade 1. Você encontrou algum que é primo e também ele é par? Se você encontrou, você vai anotá-lo aqui na atividade 4. Número 5. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Justifique sua resposta dando 3 exemplos que a comprovem. Então, você vai analisar todos os números ímpares. Aí você pode pegar a atividade 1 e analisar os ímpares que já tem, que foram apresentados. Aí você vai analisar também se existem outros. Todo número ímpar, ele é primo? Primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, todo número ímpar, ele vai ser primo? Aí você vai analisar e se você encontrar a resposta ou não, você vai ter que justificar com 3 exemplos que comprovem que é primo ou que não é primo. Sistematizando os conceitos. Para verificar se um número é divisível por outro, podemos calcular a divisão entre eles, o maior dividido pelo menor. Se a divisão for exata, concluímos que o maior é divisível pelo menor. Em alguns casos, podemos verificar se um número natural é divisível por outro número, também natural, sem efetuar a divisão. Isso é feito através de regras práticas conhecidas como critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade, eles são algumas regras práticas para poder agilizar na hora que você for identificar se um número é divisível por outro. Por exemplo, o número que termina com 0, ele é divisível por 10 e ele é divisível por 5. O número que termina par, que o número final é par, por exemplo, 2, 4, 8, ele é divisível por 2. Então, todo número par ele é divisível por 2. Então, existem alguns critérios de divisibilidade que só de você observar o número você consegue resolver. Atividade 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se um número é divisível por 2 olhando apenas para a sua casa das unidades? Por quê? Então, a casa das unidades, aqui nós temos o número 18. Ó, nós temos o 8, que é a unidade, e o 1, que é dezena. Então, se eu olhar a unidade, que é o número 8, eu sei que o 8 ele é número par. Se ele é número par, ele divide por 2. Então, somente olhando isso, a unidade, eu consigo identificar todos os múltiplos de 2? Aí você vai analisar e vai responder a atividade 6. Atividade 7. Mas será que esse tipo de regularidade nas casas das unidades acontece para a divisibilidade por outros números? Aí você vai pensar e vai analisar. Se esse critério de olhar somente o último número da casa das unidades, ele também eu consigo verificar se ele é divisível por outros números? Aí você vai analisar e vai responder. Atividade 8. Para o 5 eu sei que isso é válido. Agora quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. Então você vai analisar os números que são divisíveis por 5. E você vai observar se você consegue montar um critério de divisibilidade.
Quando aparecem os números que conseguem ser divisíveis por 5, eles têm a mesma estrutura. Diante disso, você vai conseguir montar um critério de divisibilidade para responder a atividade 8. Aí você vai observar quais são os números, o que tem de igual, o que é parecido num e no outro por ele ser divisível por 5. Atividade 9. Eu não sei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades, mas veja o que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se eu somar 3 mais 0, dá 3, que é divisível por 3. No caso do 33, se eu somar 3 mais 3, dá 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se eu somar 3 mais 6, dá 9, que também é divisível por 3. Será que eu posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também são divisíveis por 3? Aí você vai pensar em outro número e vai aplicar essa mesma regra, somando eles e verificando se são divisíveis por 3. Se os números que você pensar, eles são divisíveis por 3, aí você vai conseguir analisar e responder a questão número 9. Atividade 10. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3 e por 2 ou por 5? Vamos observar o quadro. Em linguagem de programação, usamos esquemas que chamamos de fluxogramas para indicar passo a passo quais são as ações que temos de ter para realizar uma operação. Por exemplo, para saber se um número é divisível por 3, podemos dizer que os passos são: 1. Somar os algarismos do número. 2. Ver se a soma dos algarismos está entre 0 e 9. 3. Se a resposta for não, somar os algarismos de novo até que seja resposta sim. 4. Se o resultado da soma for 3, 6 ou 9, o número é múltiplo de 3. 5. Se o resultado da soma for outro, o número não é múltiplo de 3. Então, vamos observar o fluxograma. Veja o exemplo seguinte. Então, vamos acompanhar. Some, mas primeiro escreva um número. Primeiro a gente tem que escrever o número. Depois de escrever o número, some os algarismos dos números. Nós vamos somar o algarismo. A soma é um número entre 0 e 9? Se não for, aí você vai para o não. Considere a soma como um novo número. Então, você vai tentar um novo número. Se for sim, você vai continuar. A soma é 3, 6 ou 9? Se for um desses aqui, se for 3, 6 ou 9, aí você vai continuar, que vai ser sim. O número é divisível por 3. Agora, se não é nem 3, nem 6, nem 9, então vai seguir para o não. O número não é divisível por 3. Então, aqui tem um fluxograma explicando passo a passo para você identificar se o número é divisível por 3 ou não. Aí você pode usar algum exemplo para você verificar se esse fluxograma ele vai atender a parte da divisibilidade por 3. Seguindo as setas, é possível saber o que fazer para decidir se um número é ou não um múltiplo de 3. Os balões ovais servem para as informações de entrada e saída. Já os retângulos são ações necessárias e os losangos são as perguntas. Agora é com você. Então, na atividade 10, é só para você observar se algum número ele pode ser múltiplo de 3. E perguntou também, olha, você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3? Por 3 nós já temos, já está pronto aqui o fluxograma. E por 2, tem algum critério para a gente saber se ele é divisível por 2? Se tiver, você vai anotar. E por 5, se você verificar algum critério de divisibilidade por 5, também você vai anotar aqui na atividade 10. Na atividade 11, construa um fluxograma capaz de concluir se um número é divisível por 6.
O seu fluxograma deve ser capaz de, dado o número, dizer se ele é divisível por 6. Lembre-se que se o número ele é múltiplo de 2 vezes 3, ele é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3. Então, aqui no número 11, você vai montar um fluxograma parecido com o número 10. Só que, em vez de ser divisível por 3, ele vai ser divisível por 6. Aí você vai ter que criar um critério para saber como que esse número ele vai ser divisível por 6. Igual a atividade 10, que foi o critério de divisibilidade por 3. Aí você vai montar um fluxograma, mas esse fluxograma tem que ser um fluxograma válido, que eu posso colocar qualquer número que seja divisível por 6 ou não, e eu consigo dar sequência nele. Então, pessoal, essas foram as atividades do PET, volume 3, sexto ano, semana 3. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima.